Seguindo no Evangelho de João, nós temos no capítulo 11, temos a ressurreição de Lázaro, cheia de episódios, cheia de detalhes, cheia de lições. Um capítulo importantíssimo para a igreja, não pelo milagre somente, mas pela maneira como o milagre aconteceu. Há uma expressão na Bíblia, que essa expressão ela me acompanha muito, que diz assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. Então isso para mim é importante. Tranquilidade, paz, paciência, né? Diz o Salmo: esperei confiantemente no Senhor. Não fiquei esperando a vida toda. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quer dizer, esperar leva tempo. Tem gente que espera, vou esperar até amanhã. Se não tiver resposta até amanhã, eu vou agir. Não, quem espera em Deus espera sempre. Diz o Salmo 123, para ti que habita nos altos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos das servas atento nas mãos das suas senhoras, os olhos dos servos na mão dos seus senhores, assim os nossos olhos estarão postos em ti, até que tenha misericórdia de nós. Então, o crente, ele como servo, ele não tem autoridade para fazer nada além daquilo que lhe manda o seu Senhor. Quando a situação é diferente, temos que buscar em Deus e esperar a resposta. Moisés se deparou muito com isso. Com situações em que ele, caramba, isso é uma novidade, o que eu faço? Não tem regra, Deus nunca falou sobre isso. Vou buscar em Deus. Quando buscava em Deus, vinha com a resposta, a resposta do Senhor é essa. E aí aquilo passava a ser regra lá na caminhada do povo no deserto. Às vezes até casos de apedrejamento. Então, tem que ter paciência e esperar. E esse capítulo 11 de João, por exemplo, diz aqui no verso 5 e 6 do capítulo 11. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, o que eu acho fantástico, o ensinamento aqui do Evangelho, nesse episódio de Lázaro, começa aí. Porque, ao contrário do que todos nós esperamos, a maneira como todos nós agiríamos, caramba, o cara está doente, vamos correndo lá. O camarada está com problema, vamos correndo lá. Vamos fazer já, vamos de imediato. Não podemos nos atrasar. Jesus sabe da notícia, os homens chegam a cavalo procurando por ele e ele espera 2 dias. Ele poderia ter saído dali e voltado, simplesmente, mas ele espera 2 dias. Para quê? Parece que ele espera de propósito que Lázaro venha a óbito, que Lázaro morra. Então, a maneira de Deus operar é sempre gloriosa. O que todos esperavam de Jesus, com relação a Lázaro, uma cura. Qual era o projeto de Deus? Uma ressurreição, caramba! A Bíblia diz que depois dessa ressurreição, muita gente vinha ver Lázaro, acabava ouvindo Jesus e crendo nele. Mas se Jesus tivesse apenas curado Lázaro, era mais uma cura. De tantas centenas de curas que foram realizadas. João diz que se tudo fosse escrito, não caberia nem nos livros. Talvez sei lá o que Jesus tenha feito sobre a face dessa terra. Então, olha o projeto de Deus. Era além do que pedimos e pensamos. Mas às vezes nós dizemos, Senhor, faz isto. Eu quero
isto e tem mais. Senhor, tem que ser agora. Vem, vai lá, cavalos. Diz Jesus que Lázaro está enfermo, a enfermidade dele é ruim, ele está mal. Manda Jesus vir rápido. Quando os mensageiros chegam lá, olha, tá lá passando mal, Lázaro me mandaram vir aqui buscar, trouxe até o cavalo para tu montar para ir lá. Jesus falou assim, não, pode ir embora. Imagina quando os mensageiros voltaram. Que decepção para Marta e Maria. Caramba, a Escritura diz que Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta e Maria. Os historiadores colocam como sendo a casa de Lázaro, Marta e Maria, praticamente uma sede do ministério de Jesus. Jesus está o tempo todo lá. Jesus roda tudo e vai para lá. Roda tudo e vai para lá. Quer dizer, tão íntimos, Jesus é o máximo. Caramba, eu sou amigo de Jesus. Eu ando com Jesus. De repente eu vou e peço uma coisa a Jesus. Ele, não. Caramba, cadê Jesus? Não, ele não veio. Quando que ele vem? Nem falou no assunto, nem tocou no assunto. Nem disse vou daqui a uma semana, nem disse vou daqui a uma hora. Ele nem tocou no assunto. Ele apenas disse, obrigado pela notícia, pode voltar. Foi só isso. Caramba, como ficaria Marta e Maria? Então, irmão, tem que ter paciência. Deus te ama? Tem certeza? Então não tem motivo para desesperar. Se Deus me ama, eu não tenho motivo para me desesperar com nada. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou um cara que não esquenta a cabeça com nada. Na verdade, a única coisa que eu esquento a cabeça é em me apressar em fazer a vontade do meu Senhor. O resto, não esquenta a cabeça com nada. É o que o meu conhecimento bíblico me diz, que eu não tenho que esquentar a cabeça com nada. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho que me preocupar em trabalhar para o meu Senhor, orar, ver a direção. É isso, o resto eu não esquenta a cabeça com nada. Então, Senhor, vai lá buscar ele porque nós queremos a cura de Lázaro. Aí Jesus disse, não, pode ir embora porque eu não quero a cura dele. Eu quero a ressurreição. Muitos na pressa diriam assim, caramba, eu pensei que esse cara era meu amigo. O cara me disse um não, sem vergonha, e comia do meu prato, comia no meu prato aqui. Quantas vezes eu fiz pão e bolo para ele, agora é isso que ele me diz, né? Na hora que eu mais preciso dele, ele me abandonou. Isso é uma lição muito poderosa. Caramba, que lição poderosa. Sabe quando... Você já ouviu falar na expressão céus de bronze? Tem uma pregação até com esse nome. Céus de bronze, né? Nós cristãos usamos muito essa expressão. Irmão, passei por uma aflição que parecia que o céu estava de bronze. Quer dizer, o bronze é o intransponível. Está fechado. É como que tu orando, a oração vai lá, bate no teto e volta em cima da tua cabeça e pá, te dá um cascudo. A oração que não passa do teto. Irmão, todo cristão, todo bom cristão, já passou por isso. Aí você começa a se examinar, caramba, onde foi que eu errei? Deus, me mostra o meu erro. Deus, cara, onde foi que eu pisei na bola? O céu está de bronze, você não sente Deus. Você está sem paz, nada flui. Você tem que realmente fazer a seguinte oração. Deus, onde foi que eu errei? Não errei? Então deixa o céu de bronze, segue o caminho. Entendeu, irmão? Agora, se Deus disser assim, tá aí, ó, o teu erro é, quer saber onde tu errou? Tu errou aqui. Aí você se arrepende no pó e na cinza. Agora, se parece que o céu está de bronze, né? Lázaro está ali morrendo diante delas, elas impotentes, sem fazer nada, é céu de bronze. Não adianta a oração, porque cada dia ele está pior, vai morrer, Jesus não vem. Você confia em Deus? Ele virá, mas não na hora que você espera. Porque se ele vier na hora que você espera, a palavra que diz que Deus não entra em planos feitos por mãos humanas, não vai se cumprir. Você traçou o plano. Se Jesus não vier agora, não tem mais jeito. E aí? Ele não veio agora e teve jeito? Isso para mim é muita lição. Deus não precisa operar na hora que o meu entendimento diz que ele tem que operar. Caramba, a bala está vindo na minha direção. Se Jesus não operar agora, eu estou frito. Estou cercado e os inimigos decretaram a minha morte, né? Que nem Geazi. Meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Não faremos nada, deixa que Deus faz.
Isto para mim é uma lição poderosa que o Evangelho de João deixa. É uma lição especial para a igreja, para aqueles que se tornam igreja, para saber esperar no Senhor, como diz a Escritura, na vossa paciência possuir as vossas almas. A nossa alma é possuída por Cristo quando somos igreja. Nosso comportamento é esse. Essa é uma lição poderosa. Caramba, perdi meu emprego, o dinheiro vai acabar. Se Jesus não me abrir uma porta de emprego agora, eu vou ter que pedir dinheiro emprestado, vou ter que pedir esmola, sei lá o que eu vou ter que fazer. Confia em Deus? Então espera, deixa o dinheiro acabar, irmão, deixa acabar. Deixa acabar o dinheiro para lá. Você vive de dinheiro ou vive da graça de Deus? Deixa acabar, meu irmão. Você serve o Deus de Abraão? Então Deus proverá, amém? Se você serve o Deus de Abraão, Ele proverá. Aí sempre vem aquela pergunta na minha cabeça: pastor, mas você não está vivendo a vida que eu estou. Eu digo assim: e você não viveu a que eu já vivi. Amém, irmão? Cada um tem a sua luta, ninguém é melhor do que ninguém. Deus sabe o nível do que nos prova. Ainda no verso 39 e 40, desse mesmo capítulo, nós temos mais uma lição que diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Quem imaginou essa loucura desse milagre? Então nós podemos dizer, mas temos que crer que Deus opera além do que pedimos ou pensamos. Como que Marta e Maria podiam imaginar uma coisa? Marta e Maria ali, nós costumamos dizer que muitas vezes representa a igreja. As duas representam a igreja. Pode-se dizer por um lado que representa Israel e a igreja, e por outro lado que representam as duas a igreja. Porque nós temos a igreja como um todo dividida em pessoas preocupadas com seus afazeres naturais, não é? Você vai ver lá Marta e Maria. Uma está lá atarefada na cozinha. É igreja? Crê em Jesus? Crê, mas está preocupada com os afazeres naturais. Jesus está na sala conversando com a outra. Não lembro quem estava lá conversando com Jesus? Marta, né? Marta está conversando com Jesus, lembra? Maria está aos pés de Jesus e Marta, e Marta lá, vamos imaginar, na cozinha, cuidando de um monte de coisa. Daqui a pouco vira: Senhor, aí, manda minha irmã vir me ajudar aqui. Aí Jesus diz: Marta, tu está atarefada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Então Marta estava se achando: caramba, eu estou aqui trabalhando, ralando, e a minha irmã está lá de boêmia, nos pés de Jesus, lá à toa, sem fazer nada. Jesus falou: não, ela escolheu a melhor parte. Então ali nós vemos a igreja, Marta, cuidando dos seus afazeres naturais. É aquele crente que entra na igreja: Senhor, não me deixa ficar desempregado. Senhor, meu patrão disse que eu sou a bola da vez, dá para o senhor trocar a cor das bolas? Tapar as caçapas do bingo, como é que chama? Do bilhar. Entende? Como é? Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me dê um aumento. A pessoa está... Aí tem a igreja espiritual, que é a Maria. Maria é a igreja espiritual. Tinha mesmo um monte de coisa lá para fazer, mas eu não vou perder a oportunidade de ficar nos pés desse camarada aqui. É dia de culto, que a cozinha pegue fogo, que as formigas invadam. Vamos imaginar os bichinhos que tinha lá naquela época, né? Os guaximins, o mão pelado. Pode invadir a cozinha, pode levar tudo, mas dos pés de Jesus eu não saio. Hoje é dia de culto, meu negócio hoje é com Jesus. São 2 tipos de igreja. Marta e Maria, igreja, mas 2 personalidades diferentes. Uma preocupada com os afazeres, né? Que nem alguém que pode estar aqui nessa hora, aqui dentro da igreja, pensando assim:
Caramba, pastor, hoje está esticando demais o culto. Já acabou o horário de verão, eu tenho que sair para ganhar dinheiro, caramba, eu tenho um compromisso, eu tenho uma corrida, eu tenho um frete, eu sei lá. É a igreja Marta. Está na presença do espiritual, mas não consegue se desgrudar do natural. Precisa de libertação. E pode ter alguém aqui dizendo assim, caramba, eu vou voltar para casa, mas não sei o que vou comer. Mas deixa para lá, eu quero saber o que Deus tem comigo aqui nesse lugar. É a igreja espiritual, Maria. Então ali nós temos muitas lições, muitas coisas gloriosas. E o que vemos aqui nesse episódio? Quando Jesus chega, não tenho dito que se tu creres verás a glória de Deus? Ninguém imaginava que depois de 4 dias, que Jesus fosse chegar diante daquele túmulo, e dizer, aí, vocês aí, por gentileza, tira essa pedra daí. Os historiadores colocam nos filmes, alguém diz, que isso, esse cara é maluco? Alguém tem que parar isso aí, vamos deter esse cara. Ele fala, tirai a pedra. Mas tem 4 dias, tirai a pedra. Então, meu irmão, você é a igreja? O ensinamento do Evangelho de João para a igreja é esse, que o nosso Deus não opera na nossa hora e nem opera como nós queremos. Esse é o ensinamento. Ele opera na hora dele e opera além do que pedimos ou pensamos. Eu sei, a gente ouve isso todo ano, né? A gente ouve isso há quanto tempo? Há quase 2000 anos de evangelho nós estamos ouvindo isso. E hoje você ainda encontra um monte de igreja fraca. Igrejas entre aspas, povos que se reúnem em multidão porque estão buscando um bom emprego, buscando ser um empresário. Isso não é igreja mesmo. A visão da igreja não é se transformar em empresário. A visão da igreja é se transformar em missionário, ter uma missão dada por Jesus Cristo. Aqui ainda nós temos no verso 47 o plano para tirar a vida de Jesus. João 11, 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Olha a preocupação dos camaradas. Se nós deixarmos esse camarada com os sinais, olha, eles viram os sinais, né? Eles reconheceram os sinais, né? Jesus já tinha deixado a parábola que eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Eles viram os sinais, com os sinais que ele está fazendo, a nação inteira vai crer nele. Sabe o que vai acontecer? Os romanos vão tirar a nossa posição. Eles vão nos destituir do sacerdócio. Os romanos vão tirar a nossa posição. Então qual era a preocupação deles? Com eles mesmos, a posição deles mesmos. Eles não estão preocupados com mais nada, estão preocupados com o privilégio que eles têm no ofício sacerdotal, que os romanos estão deixando eles lá. Então, eles planejam o quê? Matar. E Caifás diz assim, é melhor que morra um homem pela nação do que pereça todo mundo. Ou seja, um sacerdote planejando um assassinato de um homem que nunca proferiu uma palavra contra ele. Jesus nunca tocou no nome de Caifás. Jesus está fazendo a obra lá, mas Caifás está vendo que a obra de Jesus está mexendo na obra dele. A tendência era que o povo largasse as sinagogas e seguisse Jesus. E ele ficou com medo da posição dele que está sendo ameaçada. No verso 53,
Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os discípulos. Então, qual é o projeto agora dos sacerdotes? Belo projeto. Eles não tinham um projeto de fazer orações, projetos de levar a escritura para o povo. Eles tinham um projeto de cometer um assassinato. Temos perguntas aí? Temos? Pirani, quanto ao respeito de Lázaro aí, um milagre na vida dele, eu não sei se eu já li algum rodapé ou ouvi dizer que os escribas fariseus só acreditavam na ressurreição, no milagre de Jesus, no caso, né? Uhum. Se até fosse o terceiro dia. Isso, aí por isso que Jesus, além do que tu falou aí, deixou passar para no quarto dia ressuscitá-lo. Exatamente. A expectativa das pessoas, o que as pessoas esperam, o que as pessoas creem, não pode nunca achar que vai limitar a operação de Deus. Nunca tinha acontecido ninguém ser ressuscitado ao terceiro dia. Isso nunca aconteceu. Mas tinha-se essa ideologia infundada, totalmente infundada, né, no meio do povo judaico, em que alguém poderia até ressuscitar, se chegasse até o terceiro dia. Realmente eles criam nisso. Historicamente se vê essa crença no meio religioso de Israel. E daí? Aonde que está o fundamento disso? Não, o Deus que nós conhecemos ressuscita uma pessoa com meia hora de morto, 1 hora, ou como vai acontecer na ressurreição, quando a igreja for arrebatada. 2000 anos de história e Jesus vai ressuscitar os mortos. Então, esse negócio de limitar a Deus, né? Não, Deus só pode fazer isso até tal momento. Daí para frente não pode. Não, isso aí é pensamento meramente humano. Se eu não achar a regra bíblica, é pensamento humano. E pensamento humano, meu irmão, não presta para nada. É só jogar no lixo mesmo. Outro detalhe que nós ainda vimos, quando Anás, quando Caifás, né, os sacerdotes, eles dizem: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. Ora, se eles sabiam que Jesus estava operando muitos sinais, por que eles não se converteram? Porque esta é uma das lições do Evangelho de João para nós, em que ninguém se converte a sinais. A conversão existe meramente à palavra. Quando você se converte, você não se converte a uma cura, a um sinal miraculoso. Não, você se converte a um sistema de regras, ou no nosso caso mais comumente chamada, doutrinas. É a isso a nossa conversão. Nós seguíamos regras católicas. Nós seguíamos regras espíritas, criamos nessas coisas, nessas baboseiras. Nós nos convertemos. Hoje nós seguimos a regra do Evangelho de Jesus Cristo. Então, isto é conversão. Há um conjunto de normas que vai nos conduzir, vai nos direcionar. Conversão é isso. Então, não importa se alguém viu um morto ressuscitar. Caramba, o morto ressuscitou, eu vi diante dos meus olhos. Tá, e daí? Se converteu? Não, por quê? Porque não tem nada ao que se converter. Mas se converter é o quê? Porque um morto ressuscitou. Agora, não, poxa, eu ouvi aquela pregação, caramba, aquela pregação é a verdade. Eu preciso aprender mais desse negócio. Aí tá. Mas viu um morto ressuscitar, isso é motivo de conversão? Mas não é mesmo. E aqui, nós vemos na Escritura, eles viram, Jesus está fazendo sinais, a nação toda vai seguir a ele. Não adiantou de nada. Depois nós vamos ver, Lázaro ressuscitou, vamos matar Lázaro. Porque ninguém se converte a sinais. Não existe conversão a sinais. Não interessa o que viu, deixou de ver. Só existe conversão quando é uma norma de conduta, um conjunto de regras que nós chamamos de doutrinas.
seguir ainda, nós vamos passar para o capítulo 13. Capítulo 13, no verso 21, diz: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Tá? Saiu logo e era noite. Veja bem, o que nós vemos aqui? Vemos a consumação da traição, praticamente, né? Em que Jesus já sabe que no seu meio tem um traidor, sabe aqui nessa altura quem é o traidor, e ele simplesmente diz: ó, o que você tem que fazer? Vai, faz logo. Por que Jesus não ficou na dele? Não, quem sabe esse camarada aí ainda não venha se redimir. Ele não me traiu até agora, quem sabe pode ser que ele desista, né? Não, Jesus praticamente incentivou Judas. O camarada já vinha com uma caminhada tão maligna, e Jesus discernindo, que assim, ó, tu não tem uma coisa para fazer? Vai, faz logo. Aí deu o sinal do bocado molhado para todos os discípulos, mostrando que aquele o ia trair. Mas ninguém se deu muita conta disso. Só João que recebeu o sinal, é o discípulo amado, né, que reclinava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Os outros não se deram muita conta, acharam que Judas tinha ido fazer qualquer outra coisa, porque ele era o que cuidava das ofertas do ministério de Jesus. Tem gente aí que não admite isso, né? Tem gente aí no mundo, né? No Novo Testamento não tem negócio de dízimo, no Novo Testamento não tem nada de oferta. Tem sim, o ministério de Jesus sobrevivia de dízimos e ofertas que o povo dava. Tanto que tinha lá um Judas, tesoureiro, que era tesoureiro, em que o apóstolo João até escreve dizendo, ele era ladrão, ele roubava as ofertas. Que coisa terrível. Então, meu irmão, traição, um negócio marcante no ministério de Jesus. Agora, aonde estava o camarada? À mesa. Ali, à mesa, comendo com Jesus, tal, numa boa. Para onde Jesus ia ele atrás. Entende? Isso são coisas que nós temos que caminhar. É decepcionante você ver alguém que não alcança a caminhada e para no meio do caminho. E pior, às vezes ainda arrasta outros com ele. No caso aqui dos 12, Judas traiu e não arrastou ninguém com ele. Mas na maioria dos casos nas igrejas, quando acontece isso, e acontece, acabam multidões sendo arrastadas. Sempre tem um que diz assim, não, para onde tu for, eu estou contigo. Se tu for abrir uma igreja, eu vou também, porque acha que o cara vai abrir uma igreja, vai consagrar ele, vai projetar ele. É que nem o diabo deve ter feito um monte de proposta para os anjos. Ó, quem vier comigo, quando eu estabelecer o meu reino, eu vou dar a posição de destaque para cada um. O diabo deve ter dito coisas desse tipo
para os anjos, eles acreditaram. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos se rebelou e seguiu Satanás. Então o que vemos aqui? O episódio da traição, e Jesus, né, não procura tratar com resgate de Judas. Ele não procura tratar. Em nenhum momento, de repente, Jesus poderia dizer, chegar ali, Judas, ó, eu estou sabendo aí, Judas, não é bem assim não. Pensa direitinho, cara. Pensa melhor. Estou sabendo que você está tendo umas conversas aí com os sacerdotes, um povo do Sinédrio. O que você precisa? Entende bem qual é o mistério da missão e tal. Mas não, você não vê Jesus se prender a isso. Ao contrário, Jesus chega uma hora que ele discerne. Esse cara já teve todas as oportunidades, ele está obstinado, ele vai mesmo trilhar o caminho dele. Jesus vai e incentiva. Vem cá, tu não tem um negócio para fazer? Vai lá, faz logo. Aí o apóstolo João coloca uma expressão que eu particularmente não creio. João diz assim, e naquele momento entrou Satanás nele e ele... Não entrou Satanás nenhum, meu irmão. Vamos parar de culpar o diabo. Todos nós temos o livre-arbítrio. Nós sabemos muito bem o que queremos da nossa vida. Quando estamos possessos, se tudo é culpa do diabo, Deus não pode me condenar. Se eu estou possesso, Deus me liberta, me dá a oportunidade. Se eu não aproveitar a oportunidade, aí Ele pode me condenar. Mas se eu sou um cara possesso pelo diabo, que eu não tenho noção das minhas atitudes, não tenho noção, não tenho razão, como que Deus vai me condenar? Que condenação há para quem não tem consciência dos seus atos? Então, nada de culpar o diabo, como João aqui culpa. O Satanás entrou nele e ele foi ter com os sacerdotes. Satanás entrou nada, ele foi ter mesmo com os sacerdotes que ele queria as 30 moedas de prata. Ou sei lá mais o quê. Será que ele não queria um destaque lá dentro do Sinédrio? Será que ele não queria um reconhecimento dos sacerdotes? Será que ele não queria acabar se chegando a Roma? Eu sei lá o que ele queria. Mas não vou culpar o diabo de jeito nenhum. Porque se a culpa é do diabo, Judas não pode ser condenado. E quando a mulher lá em Éden diz assim, lá no jardim do Éden, diz, foi a serpente. Deus falou, quê? Nem ouvi isso daí. A tua culpa é essa, o teu castigo é esse. Não, mas foi a serpente, a culpada foi ela. Não, Deus nem existe comentário desse negócio. A Bíblia diz de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não adianta dizer que eu caí e o culpado é meu irmão. Não, nada disso. Se eu tenho um objetivo e não me desvio dele, ninguém me faz cair. Se eu cair é porque eu me desviei do meu objetivo. Que existem lutas e que existem provas no meio desse caminho, ora, por favor, todos nós sabemos. E como sabemos, né? João, adiantar essa lição, João parece 16:33, né? No mundo tereis aflições, lutas, angústias, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós somos livres, meu irmão. E Deus não nos deixa ser tentados, além do que possamos resistir. Então, essas são as poderosas lições que nós temos aí no Evangelho de João, né? E eu não acredito, como João coloca aqui, que o diabo entrou em Judas para que ele pudesse consumar o seu ato. Não, ele já vinha com aquela intenção há muito tempo, ele já tinha um histórico de ladrão, sem caráter, sem vergonha, que João escreve dizendo que ele já estava acostumado a roubar das ofertas do ministério de Jesus. Imagina, que caráter tem essa pessoa? Está vendo Jesus ali na frente dele, com palavras que os guardas ficavam impressionados, com sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, um camarada que está operando sinais jamais visto. E o camarada está roubando Jesus. Que caráter ele tem? Jesus não sabe? Jesus não sabe? Claro que Jesus sabe. Jesus nunca pediu a contabilidade de Judas. Judas, como é que está a contabilidade aí? Jesus nunca pediu isso. Não imagino Jesus nem pedir. Como é que tem a entidade de oferta aí? Porque se não tivesse dinheiro para comprar, ele tinha poder para multiplicar. Ele não está nem aí. Quer roubar? Vai roubando. A tua hora vai chegar mesmo. Então, o que nós vemos? Judas decidiu. Judas
escolheu. Judas traçou o seu próprio caminho. Não tem culpa para o diabo. Não. O diabo é um instrumento de Deus para provar os que verdadeiramente querem a verdade e a justiça. É isso que eu entendo. O diabo não consegue me fazer mal. Ele consegue me aguçar a minha própria maldade. Me fazer mal, diabo? Ha, ha, ha. Deixe-me rir. O diabo me fazer mal? O diabo botar uma pedra no meu caminho? Duvido. Não tem como. Agora, se eu já tenho maldades no coração, aí ele se aproxima. Quer uma força aí? Se eu tenho mais intenções, aí ele chega junto a eu. Te dou uma força, que ajuda. Agora, se o meu coração é bom, o diabo vai chegar, vem cá, tu não quer experimentar aquele caminho ali não? Eu digo, não, eu prefiro esse daqui. Amém, meu irmão? Nada de culpar o diabo. Já vi muita gente culpando o diabo, já vi muita gente culpando irmãos, já encontrei muitas pessoas desviadas. Irmão, eu estava no ministério aí, agora estou afastado dos caminhos do Senhor, porque o pastor da igreja que eu estava tinha inveja de mim. Olha o miserável ter coragem de dizer uma coisa, isso é um desgraçado. O pastor tinha inveja de mim, então me atrapalhava o meu crescimento espiritual. Olha que infeliz, isso não merecia nem ter nascido para dizer uma asneira dessa. Isso é uma blasfêmia que não tem mais tamanho. Como é que Deus tem um plano na minha vida e um pastor vai impedir? Como? Como? Com que armas? Eu estou aqui na Geração Jesus Cristo há 11 anos. E quando falei em fundar a Geração Jesus Cristo, o mundo se levantou, o mundo evangélico do Santo Cristo, do bairro do Santo Cristo, se levantou contra. Eram pastores criticando, que é isso, mais uma igreja? Pastores criticando direto, eram irmãos das igrejas tradicionais assembleianas, criticando porque não tinha doutrina de roupa, criticando por aí, ali tem uma igreja clandestina num fundo de quintal, é mesmo? Hoje eles, para não passar aqui, têm que desviar pelas outras ruas, porque eles têm vergonha de olhar essa construção, esse templo, e olhar o movimento da igreja nesse lugar. Ninguém impede um projeto de Deus, muito menos o diabo. O mais fraco nessa história toda é o diabo. O mais fraco nessa história toda é o diabo. Eu derroto o diabo de olhos fechados, olhos vendados, de costa. Ele é o mais fraco. Eu derroto ele com simples palavras. Eu neutralizo todas as forças dele e o poder dele. Se amanhã eu cair, não tem culpado, só tem eu como culpado. Eu não atribuo culpa a ninguém. Se eu cair, eu sou o culpado. E é por isso que eu digo, eu não ouço ninguém. Como é que eu vou atribuir culpa a alguém se eu não ouço ninguém? A posição que eu estou, Deus falou assim, agora sou eu e você. Falei, beleza, Jesus. Não aceito conselho, não aceito advertência, não aceito nada. É eu e Jesus aqui nesse púlpito e acabou a história. É assim que ele me chamou. Se eu der ouvidos a alguém, ele saca da espada contra mim mesmo. Então, irmão, a culpa de Judas ter traído Jesus não é do diabo. A culpa é de Judas. Por isso Jesus pôde simplesmente decretar. Vai lá, faz. Já está querendo fazer? Vai lá e faz. Ele foi e fez. Para nós concluirmos, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Não? Tem aí perguntas? Não? Então, nós vamos aproveitar o tempo bom e vamos ficar por aqui. Amém?